E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês a volta do quadro que vocês muito me pediram pra voltar, né? Faz tempo que eu não trago aqui no canal, que é a volta do quadro Respondendo Inscritos. Animado pro vídeo de hoje? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E não se esquece, galera, de se você ainda não participa do nosso server do Discord, né, o sucessor do server da União 10, que é o server do Confronto de Tudo, vou deixar aí na descrição e também aí tá aparecendo o QR Code para vocês acessarem diretamente e entrar no nosso servidor. Para mais informações, link aí no card, terá um vídeo explicando sobre o nosso projeto do Confronto de Tudo. Mas indo aqui para as perguntas, galera, começando aqui com a pergunta do DCP 2005, ele perguntou assim: qual foi o vídeo que você mais gostou de fazer no canal? Bom, galera, assim, é difícil escolher um vídeo, porque foi tantos vídeos, né, de 2016 pra cá, quase 10 anos de conteúdo de Ben 10 e... foi tanta coisa, mas se eu fosse escolher um, assim, claro que tem muitos outros que eu poderia ter escolhido, mas se eu fosse escolher um, acho que é aquele lá do Destruição de Aliens, Aliens clássicos versus Alien de Alien Force, sabe? Eu acho que esse foi um dos vídeos assim que eu mais gostei de fazer. Mas se fosse pra escolher outro, eu também diria aquele lá dos bens alternativos da União 10, sabe? Eu acho que aquele vídeo ali ficou muito legal também. E também tem aquele dos todos os disponíveis no Omnitrix também foi muito legal. Eu acho que eu ficaria entre esses três, sabe? Mas deles eu acho que um que eu tenho um maior carinho assim no canal, né? Por conta do especial, né? Um dos melhores especiais do canal é o Destruição de Aliens, Alien do Clássico versus Alien de Alien Force. É um vídeo antigo, mas se vocês quiserem ver, aí eu vou deixar aí no card pra vocês assistirem. Pergunta do Coleca OAF. Se o Omniverse tivesse continuação e o Omnitrix fosse atualizado, que novas funções ele deveria ter, mesmo que o Omnitrix seja a versão definitiva? Bom, galera, assim, é confirmado que o Omnitrix ele recebe atualizações de software de Galvan Prime, né? Ou seja, ele sempre tá atualizando mesmo sendo o Omnitrix definitivo, sabe? É igual você comprar um celular de última geração, mas ele sempre vai ter alguma atualizaçãozinha assim de software e tudo mais, entendeu? Então, eu acredito assim que uma versão recalibrada do Omnitrix definitivo, ele seguiria uma ideia assim que ele teria algumas funções melhoradas, entendeu? Com alcance maior, melhor, e até mesmo alguns pequenos erros que ainda tem na versão do Omnitrix definitivo em Omniverse que demonstrou ter, eles seriam corrigidos, sabe? Acho que seria tipo assim a mesma função, a mesma coisa, não teria um diferencial tão maior não, sabe? Mas ele teria sim algumas funções atualizadas e melhoradas do que o Omnitrix definitivo. Caso vocês não conheçam as avarias e defeitos do Omnitrix definitivo, o Lukezinho, ele já fez um vídeo sobre isso, vou deixar aí no card para vocês verem, e também vou deixar no card um vídeo do meu parceiro Igrão, que ele fez o Ben 10 Omni Hero, o Ben 10 Rise of the Omni Hero, que é uma fancomic, que é uma continuação de Ben 10 Omniverse, justamente o que o Coleca OAF falou, né, no continuação de Omniverse, né, e eu já falei aqui sobre ela aqui no canal, mas se vocês quiserem um vídeo falando sobre o Omnitrix de Omni Hero, que esse sim é o Omnitrix definitivo, mais recalibrado, né? Sofreu uma recalibração. O Igrão ele fez um vídeo no canal dele do Omni Hero Go explicando sobre isso. Eu vou deixar também aí no card. Pergunta do Pedro Caetano 7264. Quando o Ben recriou o universo, por que algumas coisas mudaram? Ben mudou o sabor do seu sorvete sem intenção. Como isso é possível? Além do mais, não tem como recriar algo sem nunca ter visto antes. Como funciona essa recriação? Assim, cara, primeiramente, só corrigindo uma coisa aqui que você falou, quando o Ben recriou o universo, não foi apenas o Ben. O Alien X, ele não é só o Ben, ele é um uníssono, né, entre três seres, Ben, Bélicos e Serena, ou X mais 2 é igual a Alien X, ou seja, o Alien X ele é 3 em 1, é um uníssono, entendeu? Ele tem essas três personalidades, né? A voz da raiva e da agressão, a voz do amor e da compaixão e a voz da razão. Então, assim, o Ben não recriou o universo inteiro sozinho, não, entendeu? Teve a influência de Bélicos e Serena em conjunto, entendeu? E assim, o que aconteceu ali, o Ben recriou a história. Tanto que você vê que depois da recriação do universo, os prédios estão diferentes, alterou a história das pessoas, né? Que construíram prédios, em vez de eles construírem de um jeito, eles construíram
de outro. O próprio Ben, depois da recriação do universo, ele tá com o moletom, ou seja, alterou a história dele. Pô, antes da recriação do universo, o Ben não tava de moletom. Depois da recriação do universo, o Ben, nesse momento, ele tinha pegado sim um moletom ali na história e tinha usado. Então, sim, basicamente o que ele fez ali foi recriar a história, e ele poderia ter feito uma réplica exata do universo, sem alterar nada, poderia, mas na situação ali não foi o que o Ben pensou, entendeu? Ele poderia fazer isso, né? Ele juntamente do Bellicus da Serena no Alien X, o Alien X teria poder sim de fazer uma réplica exata do universo como ele era, e até mesmo ele poderia ter um poder de anular o efeito do Aniquilar, para fazer com que nem precisasse recriar tudo de novo, não. Simplesmente como se o Aniquilar nem tivesse ligado, entendeu? Ele tinha poder para isso. Não foi o que o Ben pediu pro Bellicus e pra Serena, entendeu? O que ele pensou foi a questão de recriar o universo, e acabou que ele mesmo disse, né? Que não teve tanto tempo assim, né? Tipo, ele demorou demais para usar o Alien X, aí acabou fazendo daquele jeito. Tá bom, eu admito. Não tem o mesmo gosto. Eu demorei demais pra salvar o universo e todo o presente nele antes de ser destruído. Então eu usei o Alien X pra fazer uma cópia exata. Mas eu não consegui deixar o sabor de ovo igual. Mas que ele tinha sim, o Alien X tinha no seu potencial a capacidade de criar o sabor do seu sorvete, por exemplo, exatamente do jeito que era antes. Ele poderia ter feito sim, entendeu? Era só o Ben realmente ter pensado e ter pedido isso. Pergunta aqui agora do Cold Box Shield. Quem seria mais forte e poderoso? Fogo Fato ou uma fusão do Chama e dos Pó Selvagens? Amo muito seus vídeos, seu canal é 10/10. Valeu aí, Gold, tamo junto. Em relação à sua pergunta, cara, basicamente assim, o Fogo Fato, eu sei que ele é um dos aliens mais poderosos, sim, ele é muito poderoso assim, seu poder de inflamar o metano, né, e poder disparar fogo pela boca, pelas mãos, ter a clorocinese e tudo, mas, cara, não tem como. Uma fusão do Chama com os Pó Selvagens, tipo o Chama, que ele tem a capacidade de criar uma supernova, é porque a gente viu ele na forma bebê fazendo. Imagine que fosse o de 16 anos, mais experiente ali de universo. Aí a supernova dele ia ser muito mais poderosa, né? Aquele ataque de fogo bem forte que ele usa contra o Rex, né? Precisa do não beba da água, né? E entre outros poderes assim, né? Que ele usa fogo explosivo, ele pode moldar o fogo na forma que ele quiser, entendeu? Então imagina o Chama com essa capacidade de fogo, né? Que é maior do que a do Fogo Fato, entendeu? Porque o Fogo Fato, ele pode até, sim, moldar o fogo, né? Fazer bolas de fogo, rajada de fogo, mas a pirocinese dele não é tão poderosa quanto a do Chama, e aí misturar isso com o poder do Cipó Selvagem, entendeu? E misturar o poder do Chama com o poder do Cipó Selvagem, que pode se regenerar, tem uma clorocinese, fitocinese, claro, foi mostrado aí o Fogo Fato que ele tem uma clorocinese, fitocinese, né? Um controle das plantas muito avançado, mas o Cipó Selvagem não fica por trás não, tipo, tem aquela cena lá do Supremacia, né? Que o Fogo Fato fala isso aqui. Uma planta? É só uma cópia do Cipó Selvagem. Se lembra do Cipó Selvagem fazendo isso? Só que assim, galera, o Fogo Fato Supremo ele fala isso, só que é ilógico, né? Se você for pensar totalitário da série, né? Porque em Ben 10 Omniverse é mostrado que o Kevin, usando os poderes do Cipó Selvagem, ele fez exatamente essa mesma coisa que o Fogo Fato Supremo fez, entendeu? Então o Cipó Selvagem pode fazer isso sim, fazer brotar plantas do chão também. Então, galera, não tem como. O Chama Selvagem ou Cipó Chama, acho que Chama Selvagem fica mais legal, né? Deixa aí nos comentários, galera, o nome dessa fusão que pra vocês fica mais legal. Aproveita e deixa aquele like, né? Se inscreve no canal aí pra gente bater a meta de 300 mil inscritos, beleza? O Chama Selvagem seria sim mais poderoso que o Fogo Fato, embora o Fogo Fato em si, principalmente ele desabrochado, é muito poderoso, tem muitos poderes incríveis, né, que ele usa essa mistura também, né, pirocinese com fitocinese, ele faz até aquele chicote lá de vinha com fogo, é muito massa, mas o Chama Selvagem, que inclusive essa fanart aqui, o link do artista vai estar aí na descrição, o Chama Selvagem em si é muito mais poderoso. A próxima pergunta aqui é do Elementor Zilla. Uma dúvida que sempre tenho é, no universo do Bem Sem Relógio, como impediram vilões como Zomboso e o Grande Carrapato? Eles não teriam literalmente matado todo mundo se não fosse o Ben? Cara, é que assim, a gente tem que pensar que em universos alternativos, claro, né, são conectados entre si, é a história do Ben e tudo, né? Só que nem tudo aconteceu da forma, né, que a gente imagina, e também que tem outros elementos que podem substituir. Por exemplo, a gente sabe que o Vilgax, ele existe, né, ele existiu ali, né, no universo do Bem Sem Relógio, né? Tanto que você vê, né, que o Vomax, ele não tem o braço e tudo, ele foi encanador e tal, conheceu o Vilgax, essas coisas. Enfim, tem os encanadores ali e o Vilgax até existiu, só que como não tinha um Omnitrix ali, né, como o Ben não encontrou o Omnitrix, talvez não fosse o objetivo do Vilgax ir atrás do Omnitrix, entendeu? Mas que ele existiu e lutaram, os encanadores lutaram com ele, né, provavelmente
detiveram ele, então tá tudo beleza. Agora outros, como o Zomboso, né, e outros vilões, outras ameaças que a gente poderia citar aqui, podem ter sido detidos ou pelos encanadores ou por algum outro herói, né, por exemplo, o Canguru Comando, o Nêmesis, né, também, ou até as Forças Galácticas, né? Eu acho que faz sentido, né, eles são heróis, eles poderiam sim ter aparecido ali e detido essas outras ameaças, entendeu? Então é basicamente pensar nisso, mesmo que o Ben não encontrou o Omnitrix nessa realidade, mas outros fatores podem ter vindo para essas ameaças não terem acabado com a Terra. Pergunta do Gustavo 665T. Você acha que a evolução do Ben, personalidade, maturidade, humor, etc., durante a série foi bem construída ou acredita que poderia ter sido melhor? Cara, eu acho que foi bem construída. Muita gente vai discordar de mim, que eu sei, que eu conheço, né? Mas mesmo que teve toda aquela questão de força alienígena, né, que ele teve um surto de maturidade nas primeiras temporadas e na terceira temporada ele simplesmente virou aquele babaca, mas em Supremacia Alienígena e Omniverse ele teve meio que um equilíbrio ali de personalidade, entendeu? Que no clássico a gente sabe, né, que ele era aquele menino marrento, arrogante e tal, né, só que ele vai aprendendo nas lições, como no Segredo do Omnitrix tem várias lições que ele vai aprendendo ali mesmo com 10 anos, mas ele vai crescendo, vai evoluindo como personagem. Aí em Força Alienígena a gente vê a evolução dele, a maturidade que ele alcança ali também, porque o momento em si tinha que ser sério, o Vomax tinha sumido e tal, ele tinha que voltar a usar o Omnitrix, aquelas coisas todas. Só que aí depois, né, a gente sabe que os produtores quiseram colocar pro Ben ter de volta aquela personalidade, foi ruim, muita gente não gosta, inclusive eu, né, hoje em dia quando eu vejo isso eu acho muito estranho, mas em Supremacia Alienígena eles conseguem um equilíbrio, sabe? Tipo, o Ben tem momentos que ele é engraçadão, tem momentos que ele é sério, entendeu? Tipo, principalmente, por exemplo, quando na saga do Kevin Supremo, pelo amor de Deus, eu queria matar o Kevin e tem um dos melhores diálogos mais maduros com o Vomax, né, no episódio do Poder Absoluto Parte 2, que inclusive ele reconhece que foi bobão lá na época de Força Alienígena na terceira temporada, ele lembra disso, ele menciona e fala, mas tem vários momentos ali que ele mostra maturidade, que ele mostra ser mais bobão e tudo, e em Omniverse ele mantém esse mesmo equilíbrio, sabe? Tem gente que diz que em Omniverse ele fica mais bobão, mas eu acho que não, galera, só o humor da série em si de Omniverse que realmente é um tom mais cômico, né, mas o Ben em si ele é o mesmo de Supremacia em questão de personalidade, tem momentos sérios e tem momentos que é aquele jeito dele lá brincalhão e tudo arrogante e tal, mas tem momentos de seriedade também. Pergunta aqui do Dulahan 838. Qual o maior potencial desperdiçado de cada série de Ben 10, incluindo o reboot? Claro que o que eu vou falar aqui é subjetivo, entendeu? Tipo, pode ter vários outros potenciais, né, que desperdiçados, que tem, mas vai da opinião de cada um, mas eu vou citar aqui uns que, na minha opinião, eu acho que são cruciais aí, que realmente é algo que seria muito bom se acontecesse, mas que foi desperdiçado. No clássico, é o principal defeito dele, do Ben ele ter novos aliens, mas ele não se transformar neles. Por exemplo, no episódio do Lobisbane, ele desbloqueia o Lobisbane, né, o Blitzwolf, né, ele até fala isso aqui. E saca só! O relógio absorveu o DNA. Bem-vindo ao clube. Aí, tipo, ele não vira ele outras vezes depois, entendeu? Ele só vira mais os aliens que ele já tem dos 10 clássicos, entendeu? 4 braços, diamante, todos os aliens que a gente já conhece, né? Agora o Blitzwolf, o Frankenstein, né, na época o Ben Victor, ele só virou uma vez. Isso eu acho paia. Eu acho que no clássico eles deviam ter dado mais essa liberdade pro Ben ele se transformar em outros aliens, mais aliens novos, não tanto só nos aliens principais, nos 10 clássicos, né, vamos se dizer assim. Em Força Alienígena, o maior potencial desperdiçado é no episódio Guerra dos Mundos, parte 1 e parte 2. Cara, o Ben tinha o controle mesh destravado, tava tudo destravado. Ele poderia ter testado muitos aliens novos, ele poderia testar ali, de boa, né, porque tava com controle mesh, né, qualquer coisa se desse errado era só virar outro alien que ele já conhecia. Aí ele poderia virar tantos novos aliens assim pra fazer alguma coisa ali, pra resolver, né, a parada toda, mas não, ele só preferiu virar aliens antigos dele, né, que ele já conhecia, né, e os aliens atuais que ele tinha ali em Força Alienígena e pronto, entendeu? Mas, cara, se ele tivesse virado novos aliens ali, aquele episódio ali é um dos meus favoritos, mas se ele tivesse virado novos aliens ia ser muito melhor. Em Supremacia Alienígena, o maior potencial desperdiçado eram mais Supremos, né? Tipo, em vez de ser só apenas os Supremos que apareceram, são poucos, né? O nome da série é Ben 10 Supremacia Alienígena, ele poderia ter virado muito mais. E em Ben 10 Omniverse, o maior potencial desperdiçado foi basicamente porque acabou, entendeu? Se ele tivesse continuado, aí ia ter mais temporadas, ia explorar muito mais outros arcos, outros vilões, outros conceitos, até novos aliens também. Tipo, os novos vilões seria aquela ideia, né? De trazer de volta os 10 negativos, né? Com novos membros e tudo mais.
Mas, cara, Omniverse tivesse continuado ia ser muito legal, mas infelizmente eles acabaram cancelando. E no Ben 10 Reboot, o maior potencial desperdiçado é o episódio final, Ben 10 Alien Extinction, né? Onde se eles tivessem botado mais orçamento, os Bens poderiam virar outros aliens, né? Em vez de ficar só virando um alien repetido. Poder ter tido outros supremos, tipo, sei lá, o Ben Supremacia virou o anfíbio. Por que não tem um anfíbio supremo? Por que não tem outros aliens ali? Sei lá, cara. O ruim é isso, sabe? Só fica virando memória, só fica virando cromático, friagem. Pergunta do William Alexandre 3664. O Omnitrix pode curar o câncer? Sim, o Omnitrix ele tem a capacidade de corrigir erros genéticos, né? Reparar danos genéticos. Então, sim, ele poderia curar o câncer. Pergunta do Vitor Filho 889. Por que o Omniverse tem flashbacks do Ben de 11 anos, mas em Força Supremacia Alienígena eles não mencionam nenhum dos flashbacks? Cara, basicamente porque, falando bem direto aqui, é porque não existia, né? Não tinha como eles prever que eles iam criar uma série no futuro, é o Ben 10 Omniverse, que iam ter flashbacks do Ben na época de 11 anos. Porque antes a gente pensava, né, que o Ben ele tinha tirado o Omnitrix com 10 anos, né? Aí depois a gente descobre que não, né? Em Omniverse foi mudado isso, né? A gente vê que com 11 anos o Ben ainda tinha o Omnitrix, mas depois ele tirou com 11 anos, né, vamos dizer assim. Só que em Força Alienígena, né, nessa época, não tinha sido planejado, entendeu? Então, o que a gente pode dizer, assim, dentro do universo da série, é que eles podem, sim, ter mencionado isso em off-screen, tipo, eles mencionaram, eles lembraram, só que a gente não viu. Um exemplo que eu posso dar aqui pra vocês, que é algo que pode até parecer furo de roteiro, só que a gente pode simplesmente justificar com off-screen, dessa vez não é com o Sábio Celestial, mas com off-screen. O Ben Supremo, que aparece lá no episódio Ben 10.000 Retorna, tipo, cara, o Ben ali com 16 anos, ele já tinha passado por todo o trauma do feedback, do malware e tudo. Ele tá de frente com a versão futura dele. Por que ele não ficou eufórico e perguntou do feedback, se ele recuperou o feedback? Ainda mais no momento que o Ben Supremo fala, eu desbloqueei pra você todos os áreas que você já tinha se transformado. Por que o Ben não perguntou do feedback, entendeu? Era pra ele ter perguntado. Não tem como, não faz sentido o Ben não perguntar. É até estranho, né? Pensar nisso, né? No Ben não ter perguntado do feedback. Mas isso a gente pode justificar que foi que aconteceu no off-screen. Tipo, tem cenas que cortam, né? Dentro do episódio, né? Eles estão, por exemplo, na nave, na Lata Velha 3, aí depois corta, eles estão no deserto. Depois pode ser que na transição ali, da cena que eles estão na nave, aí corta, eles vão pro deserto, pode ser que no meio disso aí o Ben pode sim ter perguntado sobre o feedback, entendeu? Isso é uma explicação dentro do universo da série. Fora do universo da série, obviamente, é porque ainda não tinha sido criado esse plot, né? Essa história do feedback, né? E dos flashbacks do Ben com 11 anos. O Matheus Victório 033 ele fez um monte de perguntas, né? Ele fala aqui algumas perguntas. A primeira é assim: como você acha que seria a relação dos Supremos Sapientes se eles encontrassem o Albedo? Eles o odiariam e tentariam matá-lo por fazer o Super Omnitrix? Ou o Albedo os manipularia com um discurso do tipo: vocês só existem por minha causa, pela minha ideia brilhante, eu sou o seu criador e o seu mestre, eu sou o seu pai, e utilizaria eles pra matar o Ben? Cara, assim, isso é algo mais subjetivo, entendeu? Tipo, vai da sua escolha narrativa, entendeu? Como algo assim que você gostaria de ver na série. Tipo, poderia acontecer sim ou não, entendeu? Poderia ser que o Eco Supremo se aliasse ao Albedo, mas o Enormossauro Supremo Sapiente não. O Fogo Fato Supremo Sapiente sim, o Friagem Supremo Sapiente não, entendeu? Isso é subjetivo. Vai aí da sua escolha narrativa, entendeu? A segunda pergunta é assim: ainda sobre os Supremos Sapientes, eles podem se reproduzir com as suas espécies não evoluídas? Se sim, a espécie híbrida poderia estar no Omnitrix? Cara, não teria como se reproduzir, não, porque, cara, você pensar assim, os Supremos, eles são subproduto da espécie original, tipo o Vaxasauriano, né, ele vai lá, o Ben ativa a função evolutiva, aí é criada toda uma simulação, onde o Vaxasauriano vai estar lá em Terra Dino evoluída, né, vai passar o pior cenário possível em milhões de anos teóricos de evolução, aí vai ter lá o Vaxasauriano, vai encontrar uma parceira, né, eles vão ter um filhote ali, isso dentro do pior cenário na simulação em Terra Dino. Aí a gente vai acompanhar a história desse filhote, né? Ele vai crescer, aí vai encontrar uma parceira, aí vai passando de geração em geração. E os Vaxasaurianos, em milhões de anos teóricos, né? Essa família de Vaxasaurianos que vai evoluindo com o tempo, com as gerações, eles vão evoluindo, né? Nesse milhão de anos teóricos, né? Vai sobrevivendo, vai passando por mudanças, até depois de milhões de anos nesse pior cenário possível, vai surgir uma nova espécie que é o Enormossauro Supremo. A gente chama de Vaxasauriano evoluído, mas na verdade nem é a Vaxasauriano, já é uma outra espécie, porque foram milhões de anos de evolução e ainda no pior cenário. Então eu acredito que por conta disso, por conta dessas questões, ele não poderia se reproduzir com sua versão ancestral, vamos dizer assim, né? O Vaxasauriano original, né? O Enormossauro normal e o Enormossauro Supremo, como são espécies diferentes em si, eu acredito que não poderiam reproduzir entre si, não.
E a terceira pergunta, se você fosse diretor de um filme live action de Ben 10 clássico, fosse alienígena, supremacia, que aliens ou Ben se transformaria em cada filme e quem seria o vilão principal de cada um? Cara, eu acredito que seria legal uma trilogia, né, assim, do clássico, fosse alienígena, supremacia, sabe, tipo, do Ben, ele vivendo uma jornada épica, assim, tendo que cada filme derrotar um vilão diferente, sei lá, os vilões principais, vilões muito populares, sei lá, no primeiro filme, né, no clássico, sendo o Vilgax, ou até os Scare, né, os Scare sempre voltam, né? Ele morre, mas sempre volta. O Ben lutasse com ele, a gente vê novamente assim o Ben se transformando no Frankenstrike, né? Só que em live action pra lutar com ele. Ou o Quatro Braços também, né? Eu senti falta no Corrida contra o Tempo do Ben se transformando no Quatro Braços. Ou algum outro como o Glutão também, acho que seria legal. Ver a versão em live action, né? Acho que ia ser até engraçado. Se fosse alienígena, seria interessante a gente ver o Soberano, sabe? Eu acho que ia ser interessante ver algum episódio assim focando nos soberanos em si, ainda com aquele contexto assim de guerra, né? Entre os DNAs e tudo mais, só que em live action, sendo uma aventura assim mais diferente, entendeu? Dentro daquela saga ali do Soberano, só que sendo uma aventura diferente, sabe? Só que canônica. Eu acredito que seria eu gostaria muito de ver assim o Eco Eco, né, em live action. Talvez o Cromático também seria legal. O Rush, né? Eu acho que o Rush ia ser engraçado. Ver ele todo raivoso, assim, só que em live action também. E em Supremacia Alienígena, cara, talvez não o Agregor nem o Diagon, assim, esses vilões principais, mas talvez, quem sabe, o Albedo, né? A gente vê tanto o Ben quanto o Albedo ali em live action, né? Lutando entre si, ou algum Cavaleiro Eterno, algum outro vilão do passado, sei lá, o Doutor Animal, o Zomboso, né? Ou quem sabe o retorno de algum vilão que teve pouco destaque, tipo o Ragnarok aparecendo ali em Supremacia, ou algum dos vilões que aparece lá no jogo do Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction, tipo, eles adaptando alguma coisa ali do jogo em um filme, sabe? Aí a gente veria o Ben enfrentando algum vilão, um supremo. Imagina o Ben virar o gigante ali, o gigante supremo em live action, o Macacaranha Supremo, acho que seria muito legal também de ver ele gorila com 4 patas de aranha ali na vida real, Eco Supremo também, né, com textura mais metalizada e tudo, seria muito interessante. É uma pena que eles não fizeram, né? Tava planejado fazer o filme de Supremacia e acabaram não fazendo. Só que, assim, até que foi, de certa forma foi bom, porque a gente sabe que, infelizmente, os live action de Ben 10 tem uma péssima qualidade, assim, um péssimo orçamento. Mas tudo bem, né? Não custa eu sonhar. Mas se eu fosse diretor de algum filme de Ben 10, faria mais ou menos assim. Mas é isso, galera. Se for o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!